A paz do Senhor, prezados irmãos, um bom dia a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Já iniciamos aqui a nossa escola bíblica dominical virtual. Deus abençoe a todos que estão chegando. Comecei aí uns minutinhos antes para que justamente os irmãos tenham tempo de chegar e juntos nós estudarmos a palavra do nosso Deus. Desejo que essa manhã seja uma manhã de bênção para você, uma manhã de vitória para a sua vida, para o seu lar. Esse é o dia em que nos fez o Senhor. Regozijemos e nos alegremos nele. Bom dia a você que está chegando aqui para juntos estudarmos a lição da palavra do nosso Deus. Eu sou o pastor Alessandro Moraes, vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Belém, igreja que está sob a responsabilidade do nosso pastor-presidente, pastor José Honório dos Santos, o qual nesse momento eu mando um forte abraço ao nosso querido pastor. A nossa escola bíblica dominical, ela está sob a superintendência do nosso querido pastor Valdemar Brito Oliveira, o qual também eu mando aqui um forte abraço ao nosso querido e amado irmão. Meus queridos, antes de nós começarmos a nossa lição, eu não poderia deixar de mandar aqui um forte abraço a todos os irmãos que compareceram ontem ali no nosso templo sede para justamente participar da Santa Ceia. Fizemos algo, foi totalmente atípico em virtude da situação que estamos vivendo, essa pandemia, mas eu quero louvar o Senhor pela vida dos irmãos e pelo cuidado que os irmãos tiveram, o distanciamento. Quero agradecer aos irmãos também por chegarem ali, a maioria praticamente com máscaras, receberam álcool gel na entrada, a permanência no máximo 3 minutos, teve irmãos que foi bem menos que isso, né? Antes nós publicamos um culto online, um culto de Santa Ceia, fizemos uma live, uma breve live de Santa Ceia, onde nós tivemos um acesso muito grande, ficamos muito felizes, queremos agradecer aos irmãos que têm acessado, e eu não posso deixar, irmãos, de agradecer aos irmãos que trabalharam ali praticamente o dia inteiro. Teve irmãos que chegaram ali por volta das 8 da manhã e foram embora às 5:30 da tarde. Eu quero louvar o Senhor pela vida dos irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos que se propuseram a nos ajudar a montar as estruturas ali com espaçamento e atender os irmãos com todas as medidas, né? Com luvas, com máscaras. Deus abençoe a cada um dos irmãos, as irmãs também que providenciaram o alimento aos irmãos que estavam ali trabalhando, podemos dizer assim. Deus abençoe mesmo, olha, os nossos diáconos, nossos cooperadores, presbíteros, os pastores que participaram da live. Deus abençoe os nossos dirigentes. O meu abraço também vai para você, querido irmão, que faz parte do grupo de risco, que não pôde estar, mas nós estávamos ali orando por você, e eu acredito que talvez os irmãos já tenham recebido já a Santa Ceia já no seu domicílio, com todo o cuidado. Se algum irmão ainda não recebeu a Santa Ceia, por favor, mande uma mensagem para o seu dirigente, para o seu pastor local, e com certeza ele vai providenciar, não vai faltar. Fique tranquilo, tá? Nós estamos tendo toda a precaução e queremos que todos os irmãos, estando em comunhão, né, participe do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E quero agradecer mais uma vez a todos os irmãos, a equipe organizadora ali. Os irmãos foram muito prestativos, atenciosos, cumpriram
os requisitos necessários ali, né? Claro que temos muito o que melhorar, mas graças a Deus começamos muito bem e vamos melhorar cada dia para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Então peço aos irmãos, aqueles irmãos que ainda não participaram, um recado importante aos irmãos, né? A gente sabe que mesmo nesse momento de pandemia nós temos alguns irmãos que estão trabalhando e, querido irmão, se caso você, preste bem atenção, se caso você não faça parte, caso você não faz parte do grupo de risco, hoje das 10h30 às 11h30 vai ter lá na nossa igreja sede alguns irmãos distribuindo ceia para esses irmãos, ok? Então, por gentileza, os irmãos podem estar se dirigindo ali, os irmãos que não fazem parte do grupo de risco, que não participaram ontem, por motivo de trabalho ou força maior. Tá bom, meus amados? Então, por gentileza, eu peço aí a gentileza aos irmãos que não puderam estar ontem e não fazem parte do grupo de risco. Aos que fazem parte do grupo de risco, se você ainda não tomou a Santa Ceia, por gentileza, entre em contato com o seu dirigente, nos avise, nós vamos orientar um irmão a levar a Santa Ceia até a sua casa. Ainda conseguimos trabalhar dessa forma e falo isso porque na atual conjuntura ainda nós temos condições para isso, né? E falo isso porque os irmãos sabem muito bem o que está acontecendo nos outros países, né? Os países do hemisfério norte, a gente sabe que a situação não é fácil, mas nós estamos orando e confiando no Senhor. Não há motivo para desespero, não há motivo para pânico. Nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso auxílio, o Senhor que é o nosso pastor e Ele estará sempre presente em nossa vida. Eu quero já aproveitar, mandar um forte abraço à irmã Maria Luísa, irmã Malu, que está acompanhando. Deus abençoe, irmã Malu. Um forte abraço à irmã, a toda a família. Deus abençoe pastor Miro. Deus abençoe Ricardo Vieira, carinhosamente conhecido como Cacá. E eu também, eu tenho uma dívida aqui, eu não posso terminar essa aula sem antes pagá-la aos nossos irmãos ali do Fazenda São Pedro. Deus abençoe os irmãos, bom dia na paz do Senhor, receba o nosso abraço, presbítero Odair, Deus abençoe o irmão Rosivaldo, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Também, irmãos, ontem nós tivemos uma live transmitida da igreja sede, mas foi pela congregação do Monserrate. Foi uma bênção, viu, pastor Freitas? Deus abençoe o irmão Edivaldo ali do Monserrate. Nossos irmãos estavam ali ontem na igreja sede à noite, fazendo o culto, né, o culto da família. Precisaram usar a nossa estrutura em virtude da falta de energia no Monserrate. E igreja sede é a casa da mãe, né, e todos os irmãos têm toda a liberdade de estar ali, né? Claro que voltando, assim que voltar, passarmos essas situações, com certeza todos estarão ali. Então, Deus abençoe os nossos irmãos, fizeram um lindo trabalho. Aliás, irmãos, né, não posso deixar de louvar o Senhor e agradecer a Deus pela vida dos irmãos, os dirigentes de congregação que estão ali gravando as suas lives. Nós estamos cedendo a estrutura da igreja sede para os nossos irmãos. Os irmãos, por certo, têm acompanhado, os irmãos, por certo, têm visto, né, o empenho, irmãos, o trabalho. E é bom dizer isso para você, irmão, que está assistindo. Tudo é feito com muita cautela, com muito cuidado. E o nosso desejo, irmãos, é que na medida do possível, a cada dia, você tenha um culto em seu lar. A cada dia você receba uma porção da palavra de Deus, louvores. E olha, irmãos, a oportunidade que Deus está nos dando, né, de conhecermos talentos, né? Nessa semana, olha, nós vimos ali os irmãos ali do Fazenda São Pedro, alguns cooperadores ali testemunhando, falando de Jesus. Vila São João,
Pastor Miro fez uma live também abençoada com os nossos irmãos, com o Jorginho, com o Bruno, né? Os irmãos ali tocando, louvando ao Senhor. Amados, Deus abençoe. E um detalhe, irmãos, aqueles dirigentes que não estão fazendo, eles estão apoiando muito o trabalho. Alguns, por algumas razões, não podem fazer. Na verdade, não tem condições. Às vezes, ao local onde está a congregação, a internet não é o suficiente para isso. Mas eles, irmãos, todos os dirigentes abraçaram a causa e estão apoiando, estão divulgando. Então, irmãos, nós estamos como um grande time para justamente levar a palavra do Senhor para dentro dos lares dos nossos irmãos, não só da Assembleia de Deus Ministério Belém Itupeva, mas a todos quanto acessarem. Temos muito que melhorar, com certeza, irmãos, com certeza, mas nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus, o importante é darmos o passo inicial. E esse passo nós já demos. Estamos confiantes no Senhor e o nosso objetivo não é outro, irmãos, a não ser pregar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação a todos os irmãos. Então, Deus abençoe. Mais uma vez, um abraço aos irmãos que estão entrando aí, que estão acessando. Sejam bem-vindos no nome de Jesus, né? Isso aqui é como se fosse uma grande casa e vamos juntos caminhar. Meus irmãos, chegamos à lição de número 4. Lição de número 4, cujo título é A Iluminação Espiritual do Crente. Olha que assunto interessante. Lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Hoje, dia 26 de abril de 2020, está encerrando aí o mês de abril, né? O tempo vai passando, né? E nós temos que aproveitá-lo para chegar mais perto de Deus, para crescer em graça, para crescer em conhecimento e assim por diante. João Batista, Joãozinho, um abraço, Deus te abençoe, viu? Depois nós vamos falar do grande culto também que vamos ter hoje à noite. Meus irmãos, o nosso texto áureo está em Efésios, o capítulo 1 e o versículo 17, onde a palavra do Senhor nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1 e versículo 17. Nossa verdade prática diz assim, irmãos: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, irmãos, essa é uma lição que ela tem um conteúdo maravilhoso. Tivemos uma aula muito boa, a aula passada, uma aula que, se ela fosse presencial, né, se nós estivéssemos em um ambiente de sala de aula, com certeza ia sair muitas perguntas, né, falar sobre predestinação, sobre eleição, um assunto muito, às vezes até contundente, mas se faz necessário. Mas hoje, irmãos, a lição nossa hoje é uma lição de um cunho já mais espiritual, né? Ela já tem um conteúdo, vamos dizer assim, mais edificador para as nossas vidas. A nossa leitura bíblica, ela está em Efésios capítulo 1, versículos 15 ao 23, onde a palavra do Senhor nos diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e o qual
a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestades e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que texto maravilhoso, irmãos. Que texto maravilhoso, e eu tenho certeza que juntos nós vamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós essa manhã. Meus irmãos, como nós vemos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? É uma carta que ele começa louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Ela começa com um hino de louvor a Deus, e aí depois, mais para frente, Paulo então ele começa a trabalhar todo um conteúdo em relação ao objetivo que ele tem, a mensagem que ele tem a transmitir aos irmãos ali da igreja de Éfeso. E esse capítulo, né, como nós vemos aqui, inicia uma longa sentença assim dividida em ações de graças, oração intercessora, confissão de louvor e exaltação. É muito importante, irmãos, nós entendermos o que Paulo nos ensina justamente nesse primeiro capítulo, né? Só a nossa introdução aqui, ela nos dá uma sequência muito interessante. Primeiramente, ações de graça. Segundo, oração intercessora, né? E confissão de louvor e exaltação. Isso até nos faz pensar, refletir, analisar a forma com que nós chegamos diante de Deus, né? Quando nós dobramos os nossos joelhos, como nós vamos falarmos com o nosso Deus, né? O que deve ser primeiro, irmãos? O que tem que ser primeiro? Qual que deve ser o primeiro ponto a ser trabalhado em nossas orações? Primeira coisa, agradecer a Deus. A gratidão a Deus, irmãos, é algo fundamental. A pior coisa que tem, irmãos, é um ser humano ingrato, uma pessoa ingrata. Imagine um filho ingrato ao pai, né? Um pai ingrato ao filho, um irmão ingrato ao irmão, né? Um amigo ingrato ao outro amigo. Isso só causa tristeza, isso só causa rompimento nos relacionamentos, né? Imagine um esposo ingrato com a esposa e vice-versa. Agora, irmãos, aonde tem gratidão, tem afetividade, tem amor, tem carinho, né? Aonde tem gratidão, irmãos, tem a presença de Deus, né? Ser grato, primeiramente a Deus, é maravilhoso. Paulo, em Tessalonicenses 5:18, ele vai dizer o quê? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, olha que interessante, né? Não queremos ser redundante, mas sabemos que os dias são difíceis, a situação que estamos vivendo, ela é muito complicada, nós bem sabemos disso, não podemos fugir dessa realidade. Mas, irmãos, temos motivos para ser grato ao Senhor, temos motivos para agradecer a Deus. Olha só, se estamos hoje estudando a lição da palavra de Deus, irmãos, obviamente acordamos, mais um dia o Senhor nos deu, mais uma oportunidade o Senhor nos dá de estudarmos a sua palavra, de estarmos em sua presença, né? E um novo dia, sinônimo de uma nova oportunidade. Ou seja, irmãos, é uma bênção quando o crente começa o dia já agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Em tudo devemos dar graças a Deus. Você já agradeceu ao Senhor? Agradeceu ao Senhor pelo café da manhã,
né? Já louvou o Senhor pelo café da manhã? Eu acredito que talvez alguns estejam nesse momento, né, tomando o café da manhã. Você já louvou o Senhor por isso? Já engrandeceu ao Senhor? Agradeceu a Ele por você ter participado ontem da Santa Ceia, né? Ou que ainda vai participar? O privilégio que Deus nos dá. Tem agradecido a Deus pela sua família, pelo seu lar, por tudo, por o Senhor estar te guardando, pelo fato do Senhor estar contigo. Olha, irmãos, a gratidão, ela é fundamental na vida do crente. Uma pessoa grata a Deus, né, é uma pessoa que, por certo, é uma pessoa que reconhece. Quando eu falo isso, sabe o hino, irmãos, que me vem à mente? É aquele hino da harpa cristã, né, que é justamente uma exortação à gratidão a Deus, cujo coro diz: mais grato a ti, mas consagrado, ó faz-me Senhor, mas humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, irmãos, que coisa gloriosa, né? Os irmãos percebem que a gratidão e a humildade caminham junto, irmãos. A gratidão e o amor andam presentes, andam lado a lado. Então, por isso que precisamos ser gratos, devemos agradecer a Deus, né, por todas as coisas, louvar o Senhor pela vida do irmão. Você já agradeceu a Deus pelas amizades, pelos amigos? Eu louvo a Deus por você, eu agradeço a Deus por você estar aí. Se você não estivesse aí, do outro lado assistindo essa aula da escola dominical, não teria sentido, não é verdade? Ou seja, talvez estaríamos investindo tempo em outras coisas que, aliás, nem seria talvez um investimento, talvez a perda do tempo. Mas graças a Deus, né, você está aí do outro lado, disposto a aprender da palavra do Senhor. Eu estou aqui com o coração cheio de amor e carinho e fé para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Então, amados, que sejamos gratos ao Senhor. Venhamos agradecer a Deus pela circunstância, por tudo. Louvemos ao Senhor. Agradecemos a Ele porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aqui então o apóstolo Paulo, ele incentiva os irmãos a buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, né? Qual o sentido dessa iluminação divina? O que será que Paulo está querendo nos ensinar com isso? A lição vai nos dizer. Então, o primeiro tópico, né, vai dizer a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então, Paulo ele ensina que os salvos precisam ser iluminados, né? Vamos entender essa questão para compreenderem quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória, da sua herança. Então, veja só, iluminação, né, cujo é o título da nossa lição, a iluminação espiritual do crente. Essa iluminação aqui, obviamente, é mais o sentido do entendimento, do conhecimento, né? Às vezes também nós temos por costume às vezes dizer, né, diante de um problema, de uma situação que você não consegue resolver, né? Às vezes as pessoas usam a expressão: olha, né, preciso que alguém me dê uma luz, né, o como resolver isso, né? E aqui no caso a questão de ser iluminado, ou seja, é o conhecimento de Deus, né? O conhecimento de Deus. E a palavra de Deus, ela é luz, não é verdade? O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E uma coisa muito importante, irmãos, o conhecimento de Deus, o conhecimento acerca de Deus, o conhecimento da palavra de Deus como luz, olha, grava bem isso, ele dissipa as trevas da ignorância. Vou repetir, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento acerca de Deus e de
tudo que ele tem a nos revelar dissipa as trevas da ignorância. Não é à toa que Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. Olha só, a alva é o amanhecer. E ele virá a nós como a chuva seródia, a chuva que rega a terra. Então, irmãos, a pessoa mais interessada em ver-nos cada vez mais crescermos e nos desenvolvermos espiritualmente é o Espírito Santo de Deus. É o nosso Deus. E eu tenho certeza, irmãos, eu creio nisso, que essa é uma manhã de crescimento espiritual para mim e para você. Essa é a manhã a qual o Senhor quer abrir a nossa mente, o nosso entendimento, e nós compreendemos, né, a esperança da nossa vocação. Olha só o porquê você foi chamado por Deus, né? E quando fala em esperança de vocação, é algo futuro. Isso quer dizer que aquele que nos elegeu, aquele que nos nomeou, aquele que nos chamou, né, ele tem um propósito para nós nesse tempo presente e no porvir. E sabe uma coisa, irmãos, que mais nos alegra o coração, que nós já estudamos isso? O Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo nos garante que nós vamos chegar lá. Claro, desde que sejamos fiéis e perseverantes. Ação de graças. Olha só, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Irmãos, olha que coisa, olha que profundo isso. Ao mesmo tempo também eu vejo a humildade do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem culto, um homem inteligente, um homem chamado por Deus, um homem cujo entendimento, né, é admirável, porque realmente o Espírito Santo revelou muitas coisas a ele. Muitas das coisas que o apóstolo Paulo escreveu são revelações divinas, né? Inclusive a carta aos Efésios, nós vemos isso. Mas Paulo, ele é tomado de uma humildade, de um sentimento tão maravilhoso, que ele se alegra, ele agradece a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como Paulo, ele agradece ao Senhor pela eleição, pela predestinação, pela filiação e o dom do Espírito Santo. Isso é muito importante. Olha só, a filiação, qual é o sentido disso, né? O direito que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. O apóstolo ele diz o seguinte: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E aí depois ele vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. É maravilhoso. João vai dizer, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso enche o nosso coração de alegria, né? São bênçãos espirituais que o Senhor tem reservado para aqueles que o buscam. Então, olha só, irmãos, o espírito de sabedoria e de revelação. Vamos falar um pouquinho aqui sobre dois aspectos. Nós começamos a falar sobre ação de graças, né? Já falamos o quão é importante ser agradecido a Deus, o quão é importante ter um coração agradecido a Deus, né? Louvar o Senhor, bendizer ao Senhor, independente da circunstância, levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, mesmo quando as circunstâncias às vezes são as mais adversas, mesmo quando não temos as respostas que queremos ter naquele momento. Eu te aconselho, agradeça ao Senhor. Sabe por quê? Passado, presente e futuro, tudo está diante dele. Tudo é um eterno presente para um Deus que é eterno, para um Deus que é glorioso. E o segundo aspecto, irmãos, que me chama a atenção aqui, é um fator chamado intercessão. Oh, amados, como é importante a intercessão. Como é importante você não só orar por você mesmo, mas você orar pelo seu irmão,
você orar pelo seu amigo, você orar pelo seu inimigo, você orar por aquela pessoa que às vezes ela te trata mal, você orar por aquela pessoa que te persegue, você orar por aquela pessoa que lhe despreza. Como é fundamental. E uma coisa importante, irmãos, o poder da oração intercessória. Irmãos, a oração com fé, com humildade, ela move as mãos de Deus, irmãos. Ela move as mãos de Deus. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo, o que ele diz em Tessalonicenses também? Orai sem cessar. Ele também vai dizer em Efésios, orando em todo tempo, com toda oração e toda súplica, e nisso perseverando. Agora, irmãos, quando se trata em oração intercessória, é aquela oração que você vai empregar o tempo, o momento, né? Aquele momento da sua comunhão com Deus pela vida de um irmão, pela vida de uma pessoa, né? Às vezes é uma pessoa que você nem conhece. E vou mais a fundo ainda, irmãos. Às vezes nós vamos orar, tem situações que às vezes nós oramos por pessoas, né, que talvez nunca elas irão nos conhecer, mas a oração traz um efeito para isso. Quer ver um exemplo? Você orar por uma autoridade, por exemplo, orar pelo presidente da nossa nação. Será que todos nós um dia vamos conhecê-lo pessoalmente? Vamos dizer que é bem remoto isso, não é verdade? Pode ser que alguns conheçam pessoalmente, mas, irmãos, a grande maioria não. Há N dificuldades. Mas olha que interessante, eu e você orando, as coisas mudam. Eu e você intercedendo, as coisas mudam, irmãos. As coisas melhoram. Então nós precisamos interceder pela casa de Deus, interceder pelos que estão doentes, interceder pelos profissionais da saúde, interceder pelos desempregados. Irmãos, não falta argumento para nós orarmos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Às vezes as pessoas dobram o joelho para orar, e isso, por certo, já deva ter acontecido isso com você, de você começar a orar e de repente acaba o assunto. Parece que acabou o assunto. Irmão, comece a interceder pelas pessoas. O Espírito Santo vai começar a colocar na sua mente o nome das pessoas. O Espírito Santo vai começar a colocar na sua mente as necessidades, os problemas. E olha, você vai ver, a hora vai passar. Você vai ver o quão abençoado você será pelo fato de você orar intercedendo pela vida das pessoas. É uma bênção. E o que mais nos alegra o coração, os irmãos querem ver algo edificante, é quando você vê o trabalhar de Deus, quando você vê Deus agindo. Às vezes você está orando por pessoas, orando por circunstâncias, e às vezes as pessoas nem estão sabendo. E um conselho para você, nem sempre a gente tem que dizer para a pessoa, olha, estou orando por você. Claro que isso é muito bom, me sinto edificado quando um irmão, quando uma irmã chega e fala, pastor Alessandro, estou orando por você, estou orando pela sua esposa, estou orando pelo ministério, isso me edifica muito. Mas tem circunstâncias, irmãos, que às vezes não nos convém dizer para a pessoa que nós estamos orando por ela, né? Às vezes é um problema muito sério, de fórum muito íntimo, né? Às vezes uma situação tão minuciosa, mas, irmãos, nós começamos a orar, começamos a interceder, e o Espírito Santo vai trabalhando, Deus vai trabalhando e coisas gloriosas vão acontecendo. Então, não deixe de interceder. Esse, irmãos, é um momento de oração. Olha, eu vou dar um conselho aqui aos irmãos. Os irmãos já perceberam como que está o noticiário, né? Olha, só Jesus para ter misericórdia, irmãos. Só Jesus para ter misericórdia. Os canais de televisão, irmãos, eles só mudam o nome. O conteúdo é o mesmo. O tempo todo, toda hora. Olha, irmãos, é claro, né? Nós como cristãos, nós temos que estar atualizados, temos que saber o que está acontecendo no nosso país, temos que orar, temos que interceder pelas autoridades, mas eu vou te dar um conselho, meu irmão,
tem hora que você precisa desligar seu televisor, sair da internet, tem hora que você precisa desligar tudo, dobrar o seu joelho e orar e clamar para aquele que pode mudar a situação, aquele que pode transformar esse caos em bênção. Só Deus para fazer isso. E olha, o poder da oração, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. A Bíblia fala e contou-lhes por parábola o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então vamos orar. A oração é a chave. É através da oração que a gente recebe a resposta. É através da oração que nós somos edificados, né? E principalmente você tem um coração grato a Deus. Gratidão e oração, irmãos, olha, é uma grande combinação e nos faz cada vez mais chegar mais perto do Senhor. E aqui, irmãos, quando ele fala, Paulo ele fala aqui que ele ora, ele pede a Deus, né, intercede para que os irmãos sejam concedidos, para que o espírito de sabedoria, né, para que o Senhor dê o espírito de sabedoria e de revelação. É importante nós entendermos que espírito de sabedoria aqui é mais no sentido, irmãos, assim, de uma dádiva do Espírito Santo, de um dom do Espírito Santo, né, que capacita a pessoa a compreender, a entender o plano e o propósito de Deus para a vida dela. Então, ou seja, quando ele fala aqui, né, o espírito de sabedoria, no caso seria a iluminação espiritual, ou seja, o Espírito Santo capacitando a pessoa a entender, a compreender os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Os irmãos perceberam uma coisa, irmãos, o nível espiritual que os irmãos ali em Éfeso tinham, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso, é um exemplo para nós. Por quê? O apóstolo Paulo, ele fala sobre a fé que os irmãos tinham no Senhor Jesus e o amor. Os irmãos, eles eram conhecidos pela fé em Jesus e pelo amor. Isso quer dizer, irmãos, que os irmãos em Éfeso não eram neófitos. Não se tratava de novos convertidos, mas se tratava de pessoas que já tinham experiências com Deus. E agora, olha só, Paulo, quando ele faz essa oração aqui, na verdade ele está pedindo a Deus, irmãos, que Deus continue dando entendimento, dando sabedoria, e essa iluminação espiritual traz também a conotação da maturidade espiritual, amadurecer, conhecer, entender o plano, entender o propósito de Deus, né? Então, quando ele fala, olha, para que a oração dele, para que eles recebam o espírito de sabedoria, seria justamente um dom do Espírito Santo que vai capacitar a pessoa a entender o propósito de Deus. Amados, eu espero que nessa manhã você receba esse dom. Eu espero que nessa manhã o Espírito Santo, olha, tome a sua vida, tome o teu ser, tome o seu coração, abra a sua mente, o seu entendimento. Irmãos, o mundo está nesse caos, mas a igreja está em Cristo Jesus. O mundo, olha só, está tudo fechado, mas os céus estão abertos. Aleluias! Os céus estão abertos, irmãos, para receber as nossas orações, e tenho certeza, os céus estão abertos e o Espírito Santo está pronto para nos dar a sua bênção. O Espírito Santo está pronto, irmãos, para nos dar entendimento, para nos fazer a cada dia mais amadurecermos e chegarmos à estatura de varão perfeito. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, é glorioso isso, né? Então, veja só, o espírito de sabedoria e de revelação. É bom nós entendermos, irmãos, Deus, ele quer revelar. Deus quer revelar os seus mistérios. Deus quer revelar as suas grandezas, irmãos, né? Embora hoje, quando nós falamos em revelação, né, nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas hoje têm usado isso, às vezes têm usado de uma forma errada, fora da direção do Espírito de Deus, mas bom nós entendermos que Deus ainda revela, irmãos. O Espírito Santo revela.
Espírito Santo pode revelar para você, pode revelar a mim. Deus pode usar pessoas, né? E vir entregar revelações da parte de Deus para a nossa vida. E revelações que vai nos fazer edificarmos. E revelações que talvez nos tragam uma exortação, nos tragam um alerta, mas de uma coisa é certa. Vindo da parte de Deus, irmãos, só nos fará crescer. Só nos fará estarmos mais perto do nosso Deus. E quando Paulo fala em esperança da vocação, na sua petição, então, Paulo intercede para que o Espírito de Deus ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. E isso é muito importante, né? Essa questão de saber a esperança da sua vocação. E essa iluminação, olha, trata-se, na verdade, de uma iluminação interior, ou seja, o Espírito Santo vai trazer a luz, vai iluminar o nosso entendimento, vai fazer com que nós venhamos entender. Isso vai nos levar, irmãos, a uma compreensão plena dos planos e do propósito de Deus para a nossa vida. Tanto quando iniciamos no processo inicial da salvação, o Senhor ter nos elegido, ter nos escolhido, ter nos separado, todo esse processo da santificação, todo esse processo de estarmos mais perto do Senhor, até chegar ao último ponto, que é a glorificação, que é o estágio final, né? Onde quando o Senhor Jesus vai nos buscar, vem nos buscar, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, e os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a estar com o Senhor nos ares. Olha, o estágio final. Então, irmãos, aí essa iluminação, essa compreensão é justamente isso. É o Espírito Santo vindo para nos dar entendimento, para fazer com que nós venhamos entender e compreender os propósitos e os planos de Deus. As riquezas da glória da sua herança. Então, na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Então, veja, é aquilo que Deus preparou para nós. A palavra do Senhor diz, irmãos, que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, Deus tem coisas gloriosas reservadas para mim e para você. E quando eu falo isso, eu falo em coisas espirituais. Bênçãos espirituais. Coisas que nos farão, irmãos, alegrar o nosso coração. E vai fazer com que a gente enche o nosso coração de fé e de esperança. E o tópico 2, ele vai falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A gente sabe que o poder divino, ele é imensurável. Não é à toa que o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, né? Ele é o Deus que provê todas as coisas. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o El Shaddai. Ele é o grande eu sou. Aleluias. Então, seu poder, ele é imensurável. Nada pode detê-lo. Não é à toa, irmãos, quando Jesus ele ressuscita e ele aparece aos discípulos, o que ele diz? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus é todo poderoso, o Espírito Santo tem todo o poder, o Pai tem todo o poder, a Trindade tem todo o poder. Então, irmãos, glória seja dada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Que coisa gloriosa servir e pertencer a um Deus Todo-Poderoso. E aqui, olha só, essa sobreexcelente grandeza do seu poder, Paulo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. E aí essa expressão sobreexcelente é traduzida no grego como upérbalo, né, que na forma de adjetiva significa extraordinário. Aí, irmãos, nós também entendemos, né, quando eu e você ouvirmos a expressão o sobrenatural de Deus. Olha só, irmãos, Deus faz coisas extraordinárias. Jesus faz coisas extraordinárias. O Espírito Santo faz coisas extraordinárias, né?
Olha só, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Trazer uma mensagem ao coração do homem capaz de livrá-lo da morte eterna, irmãos. Isso é extraordinário. Livrar o homem da perdição eterna, isso é extraordinário. Não é verdade? Olha só, o poder de Jesus, perdoar pecados, irmãos. Isso é extraordinário. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O amor, o profundo amor, o qual Deus nos ama. Amados, isso é extraordinário. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. É maravilhoso, irmãos. Essa é uma lição que ela nos leva a mergulhar nas grandezas de Deus, né? Eu estou aqui apenas passando uma síntese porque o horário ele vai caminhando. E aí, olha só, depois nós vemos aqui quando ele fala assim, olha, o termo, né? Já a expressão, melhor dizendo, já a expressão seguinte, megetos, né? Que é grandeza, objetivo enaltecer a magnitude do poder de Deus, que sobre tudo, né? Que está sobre tudo, que tudo sobrepuja, né? O termo dunamis, aqui traduzido como poder, indica feitos miraculosos, que requer força de medida. Ou seja, irmão, só Deus tem esse poder, né? Só o nosso Deus tem esse poder. E logo a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação no homem. Irmãos, olha, claro que Deus ele manifesta o seu poder e a sua grandeza, a sua glória de várias formas. Nós vemos, olha, o poder de Deus na natureza, não é verdade? Nós vemos o poder de Deus na chuva que cai, na chuva que rega a terra e faz brotar a semente. Nós vemos o poder de Deus na criação, quando nós olhamos, né? Olhamos para o céu, né? Ao contemplar as estrelas, quando a pessoa começa a estudar acerca dos astros, acerca da galáxia, ou seja, toda essa grandeza, não é verdade? A Bíblia fala, irmãos, que a criação, né? Os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Oh, amados, olha que coisa gloriosa. Enquanto o nécio diz não a Deus, o universo, céus e terra proclamam a glória do Senhor. Isso é maravilhoso. E Deus, olha só, Deus manifesta também o seu poder. A manifestação do poder de Deus, irmãos, a gente vê no plano da salvação. É profundo, é muito profundo isso, irmãos, né? Vamos pensar numa situação bem simples aqui. Sabe quando você por certo já vivenciou isso, você leva um amigo não crente para a igreja, ou um parente não crente para a igreja, e aí então você está naquele culto maravilhoso, o Espírito Santo trabalhando, Deus falando. Eu creio que quando eu falo isso, você sente até saudade, né? Olha, me dá uma dor aqui no peito, dá até um nó na garganta, né? Você está naquele culto glorioso, o Espírito Santo falando, os irmãos cantando, adorando a Deus, e Deus, o Espírito Santo, trabalhando na mente do pecador, trabalhando no coração do pecador, mostrando para ele o seu estado, sabe? É bem aquilo que o profeta Isaías viveu quando morreu o rei Uzias, sabe? Quando a pessoa começa a contemplar a glória de Deus. Ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, né? Aí o pecador ele começa a ouvir a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí de repente, irmãos, o Espírito Santo vai tocando, vai trabalhando, e aí o pregador começa a ministrar a mensagem. No final, quando faz o apelo, né? É maravilhoso ver a pessoa às vezes levanta a mão já chorando, né? Com os olhos cheios de lágrima. Às vezes nem levanta a mão, irmãos, a pessoa já sai, já vai lá na frente já receber Jesus como Salvador. Irmãos,
A ciência não sabe descrever isso. A filosofia se cala diante disso. Não tem ciência para explicar o grande, imensurável poder de Deus, irmãos. Ele é poderoso para salvar. Aleluias. Aleluias. Glória a Jesus. Vamos seguindo, né? Nosso horário está acabando e está tão gostoso esse conteúdo. É de encher a nossa alma. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então veja, Jesus, olha só, a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, né? Então, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem, né? Qual é o sentido disso? O que nós podemos aprender com essa questão, né, de Cristo? Né? Cristo foi feito a primícia dos que dormem. Isso significa, irmãos, que Cristo, né, Jesus foi o primeiro a ressuscitar e se manter vivo. Por isso que ele é o primogênito dos mortos, irmãos. Ele morreu, mas ele é o primeiro a ressuscitar. E ele está vivo, ele intercede por mim e por você. E olha, não há outro mediador. O próprio apóstolo Paulo disse, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E sabe por que nós temos Jesus como mediador? Porque Jesus está vivo. Então por isso que ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o único que morreu, ressuscitou e ele continua vivo. E sabe uma coisa gloriosa, irmãos? Jesus está do seu lado. Jesus está aqui comigo. Aleluias. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Cristo elevado à direita de Deus. Olha, Paulo reforça o poder de Deus quando a elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Aqui também isso tem um ponto, algo muito importante. Só para os irmãos entenderem o sentido de estar assentado à direita, né? Olha só, o assento à direita de um rei oriental, só ler um trecho aqui, só para os irmãos entenderem bem o que o comentário bíblico diz acerca do estar assentado à direita. Talvez você possa perguntar, qual o sentido disso, né? Eu quero ler para você. O assento à direita de um rei oriental sempre era reservado para o primeiro-ministro ou chefe de governo, simbolizando não só honra e dignidade, mas também poder delegado. Então veja, sentar à direita não é só honra, né? Não é só dignidade, mas é poder delegado. Aí eu volto a repetir para os irmãos o que Jesus disse quando ele ressuscitou. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, lembra o que o escritor aos Hebreus fala em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2? Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e ele termina dizendo o quê? E assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluias! Eu tenho certeza que você está glorificando a Deus aí do outro lado, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor é maravilhosa. E quando ele fala aqui, irmãos, já caminhando para o final, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, todo poder e toda potestade. O que isso significa? Isso significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência, do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos que Jesus ele é rei, Jesus ele é Senhor,
né? Não é à toa que o escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? Ele é Deus eternamente. Não é à toa que Jesus é o Pai da eternidade. Ou seja, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Indo para a nossa conclusão, né? Muita coisa boa aqui, irmãos. E eu tenho certeza que você pode continuar lendo, estudando, meditando para a glória do Senhor. Olha só, admirado, né, com todas as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Está aí uma lição para mim e você. Devemos, irmãos, continuar adorando a Deus em todo o tempo. Precisamos fazer como o salmista disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Vamos adorar a Deus em todo o tempo, irmãos, em todo o tempo. Essa deve ser a nossa atitude. Então Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Então, irmãos, a conclusão que nós podemos fazer dessa aula, qual era o propósito, né? Qual era o propósito? Uma rápida síntese aqui. Paulo glorifica, louva a Deus pela vida dos irmãos, porque a vida dos irmãos em Éfeso era marcada pela fé e pelo amor. Eles eram conhecidos pela fé e pelo amor. Como você é conhecido? Como você gostaria de ser conhecido? Não é uma bênção, irmão, ser conhecido como um homem de fé, como uma mulher de fé, não é verdade? Tá certo que tem tantos títulos aí que às vezes pode até encher o meu e os seus olhos, mas, irmãos, nada supera você ser um homem de fé como foi Abraão, uma pessoa amorosa, uma pessoa cheia de amor como foi o apóstolo João, ou seja, fé e amor. E aí você vê que Paulo louva o Senhor pela vida deles, e Paulo pede para que o entendimento deles seja iluminado, ou seja, que o Senhor venha revelar as suas grandezas, os seus propósitos, a sua vontade, né? Ou seja, todo esse processo da salvação, a eleição, a justificação, a santificação, ou seja, que o Espírito Santo viesse trazer tudo isso com muita clareza para a vida deles, que eles viessem entender o propósito da vocação. E eu oro, irmãos, para que o Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso coração e nós venhamos a entender o propósito do chamado de Deus da nossa vida. O que o Espírito Santo tem para nós hoje e no futuro. E isso só se dá, irmãos, mediante a revelação, mediante a busca pela presença do Senhor, a uma vida íntima com Deus. E aí a gente vê que Paulo, então, ele vai explicando que Jesus é o primogênito dos mortos. Por que que Paulo está dizendo isso? Para que os irmãos em Éfeso enchessem o coração de esperança. A gente vai observar, irmãos, em Tessalonicenses, que havia irmãos que tinham uma dificuldade muito grande acerca daqueles que já dormem no Senhor. E Paulo fala, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca disso, né? É importante vocês entenderem, né? Estou aqui parafraseando. Paulo diz assim, irmãos, o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, né? Ele vai trazer com ele aqueles que já dormem. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Aqueles irmãos, aquelas pessoas queridas, amadas, nossas, que por vontade permissiva e por propósito de Deus, o Senhor levou para si. Um dia, quando Jesus voltar, irmãos, nós vamos encontrar com esses entes queridos. Nós vamos encontrar com essas pessoas, irmãos. Elas vão vir com o Senhor. A Bíblia fala, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Olha que encontro glorioso, irmãos. Nós, aqueles irmãos que já partiram, todos num corpo glorificados, e diz a Bíblia assim, estaremos sempre com o Senhor. Aleluias.
Aleluias. Irmãos, não deixe que o medo tome conta do seu coração. Não deixe. Nós temos Jesus, irmãos. Nós temos a certeza de vida eterna. Nós temos um Senhor que nos ama. E o céu nos espera. O céu nos espera. Não tenha medo. Confia no Senhor. Ele está conosco. Aleluias. Ele está conosco. Deus está conosco. Ele está cuidando da sua igreja. Ele cuida da minha e da sua vida. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ufa! Que esse domingo seja um domingo de bênção, de paz, de vitórias, né? Que o Senhor Jesus ele venha a cada dia mais revelar seus planos e seus propósitos para a minha e para a sua vida. Eu quero orar por você. Nosso Deus e Pai Celestial, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te bendizer porque a tua palavra, Senhor, ela é luz para os nossos caminhos. Senhor, no momento em que o mundo passa por tantas incertezas, a tua palavra traz paz para nós. A tua palavra enche o nosso coração de esperança. Ó Senhor, pelos olhos da fé, a gente consegue ver o céu. Aleluias. Eu te peço agora, Senhor, Deus, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, Senhor, que assistiu essa aula, Senhor, que acompanhou a tua palavra até aqui. Senhor, supra as necessidades, Senhor, mas acima de tudo, abra a mente, abra o coração, traga entendimento, Senhor, para que o teu servo e a tua serva compreenda o teu propósito em todas as coisas, que possamos ser gratos a Ti em tudo, Senhor, que cada vez mais sejamos gratos e consagrados a Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido irmão, né? Irmão Toninho, Antônio Domeneghetti, Deus abençoe. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Quero mandar um beijo à minha esposa, né, que está também acompanhando. Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês, viu? E aprove a Deus, olha, passar essa circunstância, nós vamos estar juntos, em sala de aula, aprendendo da palavra do Senhor, estudando a palavra de Deus. Mas enquanto isso não acontece, todo domingo, 9 da manhã, eu quero estar com você aqui. Amém? Deus abençoe você. Um beijo no seu coração e um domingo de vitória para a sua vida.